Começando mais um Implante Podcast e hoje temos um convidado e tanto, uma pessoa iluminada, uma pessoa muito competente, é um grande amigo meu também. Vocês vão já olhar já já a beca dele, o homem veio bem vestido. E para os próximos convidados, ó, eu quero só desse jeito, tá? É uma pessoa que fez química, depois trabalhou em laboratório, trabalhou na Coca-Cola e depois decidiu migrar para outro trabalho, né, outra profissão, que no caso era a parte comercial. E é aí que ele se viu e hoje em dia ele trabalha na parte comercial. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, meu grande amigo Esdras Pierre. Obrigado pelo convite, Lucas, mais uma vez, por poder compartilhar um pouco da minha história, né, da minha trajetória. Esdras, no início eu falei, né, que tu fez Sim, química. Eu queria saber como foi ter escolhido ali fazer química, porque hoje em dia tu não trabalha na área. Então eu gostaria de saber, o que que te motivou, né, se tu tinha alguém na família que trabalhava na parte da educação, se tu queria trabalhar na parte da educação ou realmente queria ser químico, trabalhar em laboratório, como foi essa trajetória inicial? vamos lá. Quando eu comecei realmente para a área de química, existe 2 tipos, né, tem tanto para química industrial, como para química também voltada à educação. Então, independente, você pode trabalhar nas 2 áreas. Mas minha vocação sempre foi realmente para química industrial, voltada para empresas. Tanto que minha trajetória começa ali na Psyl, uma empresa aqui regional. Depois eu migrei para Coca-Cola, uma empresa que é uma multinacional aí. E essa vocação realmente ela veio porque era algo que eu me olhava no futuro. Só que chegou um momento, algo que eu acho que vai desenvolver um pouco mais para frente, que eu disse assim: "Nossa, eu não hoje não é isso. Por mais que eu goste, mas eu prefiro pegar outros caminhos". Mas tu chegou a ver isso o quê? Foi na escola? Que tu queria a química em si? Eu queria saber lá desde o início, como é que foi toda essa trajetória. Porque às vezes a pessoa fica indecisa, né, no curso que a pessoa quer fazer. Por exemplo, Sim, eu era matriculado, como já falei diversas vezes aqui no podcast, sim, eu era matriculado em administração e depois passei para odontologia. Tu tinha sim. outra visão no início ou não? Ah, eu quero fazer química. A química para mim ela era uma forma de entrar hoje no mercado. E quando eu lá no início, na escola, eu sempre fui muito bom em exatas. Então, eu me via fazendo ou química, ou física, ou matemática. Só que a química ela é muito voltada e muito abrangente. Então, tu pode trabalhar tanto em escolas, como também você pode trabalhar também na área industrial. Então, te abre aí para diversos setores, não só da educação voltada para dentro do âmbito escolar, mas para o âmbito também da indústria. E isso fez com que eu abrisse meus olhos para a química e não para outras áreas da exata. E era algo que eu gostava e eu gosto de trabalhar com números. Então, tal que hoje eu estou trabalhando como gestor comercial, onde eu analiso os números para ter estratégias futuras. E eu trabalhei com o Esdras já, né, em uma empresa, e quando eu comecei a conversar com ele, perguntei, né, se ele já trabalhava nessa área há muito tempo, e ele tinha me falado: "Não, eu sou formado em química". Aí isso me assustou. Eu: "Cara, como assim o cara tá na parte comercial, na parte de vendas e formado em química?". Aí eu fiquei: "Como assim?". Aí ele: "Cara, eu fui químico por um tempo, atuei, né, trabalhei em laboratório, trabalhei em grandes empresas, né, nessa parte industrial que tinha me falado, Sim, e depois eu realmente ter outra visão de trabalho e partir para a área comercial. sim. E eu queria saber como foi que essa área comercial te deixou tão empenhado para exercer essa função, porque o Esdras, ele é uma pessoa assim fantástica na área que ele atua. E eu acredito que é o melhor gestor comercial que eu vi até hoje, né? E eu vou estar comentando durante o podcast algumas coisas que a gente trabalhou, né? Eu queria saber como foi que tu chegou nessa etapa ali de ser da parte comercial, porque antes de ser o gestor comercial, tu já começou a trabalhar, né, nessa parte comercial de alguma forma, né? Sim. Cara, gestão comercial para mim, eu acho que eu me vi realmente nessa área quando eu comecei a perceber que eu precisava desenvolver pessoas. Então eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre fui apaixonado de desenvolver pessoas e conseguir fazer com que elas performassem. Então, desde pequeno, eu acho, eu vou voltar um pouco à minha história da infância. Minha mãe tinha um comércio, então, desde pequeno, lá na minha cidade natal, eu já trabalhava com pessoas, eu já conversava com pessoas, nos meus 12 anos já negociava mercadoria que chegava.
Então eu sempre fui muito comunicativo. Tanto que você olhar para dentro da área de gestão ou da área de perfis comportamentais, realmente você tem o dominante, influente, você tem o conforme e tem também o estável. Normalmente o dominante e o influente são voltados para comercial, mas aí é um paradigma, né? Muitas das vezes você quebra aquilo, porque tem pessoas que são conformes e estáveis, que são muito bons vendedores. Só que dentro da psicanálise, fala que não. Só que aí tem um paradigma aí que a gente consegue quebrar, referente a isso. Mas meu principal motivo hoje por atuar e gostar da área de gestão é ver as pessoas conseguirem ali chegar a um ápice profissional, performarem dentro daquilo e quem sabe até motivar a elas a prosseguir e estudar cada vez mais sobre a área que elas querem para si. Às vezes você precisa de uma pessoa para motivar e para que ela se ache. E eu acredito que eu sou esse tipo de pessoa hoje que eu consigo motivar as pessoas. Entendi. E assim, Agnes, tu me falou agora, né, que na tua cidade natal, tua mãe tinha um comércio lá, que tu começou a acompanhar desde o início, né, a trajetória dela. Sim. Eu queria saber se foi em Morros ou se foi, perdão, se foi em outra cidade, que tu tinha me falado já Do que também comércio? morou em outra Cachoeira cidade, Grande, Cachoeira Cachoeira Grande, Grande, isso né? mesmo. E eu queria saber também teu início, né? O início do Esdras. Onde é que foi? Foi Morros ou foi Cachoeira Grande? Cachoeira Grande é uma cidade aqui para a região do Munim aqui, São Luís, e é onde foi eu nasci, realmente, aonde minha mãe me criou desde pequeno, aonde eu sempre tive essa rotina. Eu acho que isso eu agradeço muito a minha mãe, Dona Débora, agradeço muito a ela por tudo que ela fez por mim, por tudo que ela fez eu passar, que eu imaginava que não seria para o meu bem, mas ela me formou totalmente diferente. Se eu sou o homem que eu sou hoje, primeiramente é por Deus e segundamente é por ela. O orgulho que eu tenho dela, de ser uma mãe solteira e me criar da forma que ela me criou, assim como minha irmã também. Então, se hoje o Esdras ele tem caráter, ele é disciplinado, ele busca, almeja sonhos, ele sempre é uma pessoa que busca entregar o melhor de si, primeiramente é por Deus, segundamente é por ela. Então, ela fez eu ser a pessoa que eu sou hoje. Rapaz, eu até lembrei da minha mãe agora. Ele falando, e a dona Débora com certeza vai estar assistindo esse podcast. Perdão, pessoal. Com certeza ela vai estar assistindo esse podcast. Vou até tomar uma água aqui, pera aí. Ela vai estar muito feliz, né, escutando essas palavras, que eu acredito que meu amigo hoje é um grande homem, né? Sim, com Muito certeza. maduro, já trabalhou em vários lugares, tem muita experiência, né? E muita coisa a gente aprende realmente com nossa família. E o Wesley tem um exemplo da mãe dele, né? Desde o Sim. início, mas tu já chegou a me falar uma vez que tua mãe também era concursada, ela tinha um comércio, era concursada? Não, ela sempre trabalhou na área da educação. Então, hoje ela trabalhou na época no município, trabalhou também na área do estadual, hoje ela trabalha na área estadual. Então, na época ela não tinha esse concurso. Então, ela pegou, migrou desse comércio e É realmente educação? educação. Voltada mais para a área de humanas mesmo, não para a área de exatas. Diferente de mim, né? Ah, então tu Eu para a área de pegou. exatas e ela para a de humanas. Então tu pegou um pezinho aí da tua mãe, né? Porque hoje em dia tu lidera um time, né? Sim, Então eu acredito que para tu liderar um time tu tem que educá-los primeiro, explicar, né? Todas as situações, toda a parte de com gestão, certeza. que não é nada fácil. E aí eu queria saber hoje em dia, né? Como é liderar o time do Esdras, como é estar na Lynx, né? Como é tá trabalhando na Lynx. Queria ouvir um pouquinho do Esdras. Cara, uma trajetória assim fantástica que eu falo, porque trabalhar com gestão, para quem não entende tanto, trazendo para vocês um bastidor, é um pouco desafiador, porque você trabalha com pessoas adultas. Uma coisa é você ensinar uma criança, outra coisa é você ensinar pessoas adultas a quererem fazerem aquilo que você está propondo para elas fazer. E identificar que muitas vezes ela não consegue olhar. Então ela tem que ter a mente muito aberta. Esdras, e como é que você consegue ter essa ideia e colocar essa ideia na cabeça de uma pessoa adulta? Trabalho. É muito feedback. E eu acho que o pior
gestor comercial ou quem trabalha com gestão, a pior missão que ele pode ter com o time dele é não dar feedback. Ah, Edson, mas como assim o feedback? Feedbacks é para tu justamente identificar, porque muitas das vezes o teu consultor ou o teu CRC comercial, dependendo da tua área, ele está passando por um problema pessoal e ele não está conseguindo performar. Então, às vezes, você acaba expelindo do teu processo esse consultor simplesmente porque tu não tem empatia. Tu vê números e tu não consegue verificar que ali por trás daquele número, daquela pessoa, tem um ser humano. E esse ser humano, ele não necessariamente precisa ser somente mais um CPF na tua empresa. Não é só isso. Era uma pessoa, ela tem família e ela precisa de acompanhamento. E esse acompanhamento é de você, líder. E você, líder, tem que saber como conversar com essa pessoa para que ela consiga chegar numa alta performance. E dentro da gestão, ainda falando, gestão, para mim, ela acho que ela tem 3 caracteres, né. Primeiro, o gestor, ele tem que ter estratégia, ele tem que ter um senso analítico do mercado, como é que está o mercado hoje. Ele tem que ter processo bem definidos, porque não é simplesmente dizer: "Ah, tem isso aqui, tem que ser seguido isso aqui", não é dessa forma. Processo, ele não é algo palpável que ele não possa ter mudanças, não é uma coisa engessada. De acordo com o mercado, ele vai mudando. Certo? E você, uma coisa principal, você tem que ter uma visão e uma empatia com o teu cliente. Porque quando você vende, você não está vendendo para você, você está vendendo para pessoas. Então, o meu treinamento com meus consultores, ele é muito voltado para uma gestão humanizada. E ele é muito voltado para uma venda consultiva e humanizada. Para que você consiga entender a dor do teu cliente e conseguir dar a melhor solução para ele de acordo com aquela situação, e não empurrar qualquer produto. E você é um excelente exemplo de gestor, viu, meu amigo? Eu fui atendido recentemente pela Lynx e hoje sou cliente da Lynx. Não tenho nada de ruim a falar, nada de mal a falar. É só agradecer mesmo pelo carinho, e Sim, por ter realmente ficado ali no. Porque às vezes o que acontece, pessoal? A gente fica o dia todinho na correria e não tem tempo. E aí, quando eu fui falar com ela, já estava tudo resolvido o meu plano. O time dele já desenrolou tudo, então assim, cara, foi um negócio fantástico, que nos outros planos eu não tive isso. Eu vi um negócio realmente, um diferencial ali na Lynx. Mas deixa eu te perguntar, tava falando do feedback, né? Eu queria aham. saber se esse feedback é individual para cada funcionário. Como é que vocês fazem as reuniões lá? Vocês fazem reunião semanal, quinzenal, uma vez por mês? Como é que funciona? Tu tem essa rotina, tu tem tudo organizado relacionado a isso? Tudo organizado. É um processo, como eu te falei. Então, nesse processo, eu tenho uma reunião geral ao mês. Reunião geral para quê? Para você celebrar vitórias, né, ali do teu time, metas atingidas. E se não tiver metas atingidas também, comemorar também. Esse momento é do time. E direcionar também. Esse momento dessa reunião geral é para direcionar. Estratégias que qual foram as maiores objeções do mês passado, o que que a gente pode aprender dessas objeções, como contornar. É uma troca de experiência ali nessa primeira reunião. A gente tem reuniões semanais também, início de semana, principalmente, gestores, é início de semana. Início de semana, a gente tem também essas reuniões semanais toda semana, ela contribui, toda vez na segunda-feira, mais ou menos. Também temos reuniões de feedback, que ela é quinzenal. Por que quinzenal? Porque se o teu time, ele tiver, indo para outro caminho, tu consegue direcionar ainda ele para a meta. Então tem que ser estratégica a reunião de feedback. E sim, ela é individual. Porque o teu feedback é um momento seguro para o teu consultor. É onde tu vai conseguir conversar com ele, entender quais são as dores dele, assim como o cliente. Eu como gestor, eu tô ali para entender a realidade do meu consultor. E eu fico ali naquele meio, né, o cliente é o consultor, porque esse meu consultor ele tem que estar bem, para ele conseguir atender meu cliente. Se ele não estiver bem para atender meu cliente não vai ter um bom atendimento. Então, quando meu consultor está bem, bem orientado, bem informado, porque ele tem que conhecer o produto também. Não é simplesmente dizer assim: "Eu vou vender", não é isso. O talento, ele é importante na venda? É importante, mas ele nunca vai superar
cultura e nunca vai superar processo. E a cultura, ela tem que ser melhor do que o processo. Tem que ser forte. E esse processo, né, os colaboradores, eles aceitam, porque o que que eu te pergunto, né? Vocês têm reuniões semanais, quinzenais, que é do feedback, e uma vez por mês, que é a reunião geral, para verificar como é que foi o mês, comemorar, né? E eu queria saber, porque às vezes o colaborador, de novo essa reunião, uma vez na semana, de 15 dias. Hoje é dia de reunião. Vocês têm tudo estabelecido. Como faz para vocês terem esse time estabelecido, esse time forte? E como vocês conseguem analisar esse processo? Se o processo ele está melhorando, como é que vocês fazem? Como é que vocês conseguem validar esses indicadores? Pronto. Primeiramente, tu tem que entender que tem que ter um contexto. Você não pode simplesmente dizer assim, eu vou ter 3 reuniões no mês. Ou pré-estabelecidas, desculpa. A gente tem uma geral, a gente tem a de feedback e tem a semanal. Por que que essas reuniões são importantes? Eu tenho que trazer isso pro meu time, para que eles entendam por que que essa reunião é importante antes de eu falar que vai ter reunião. Então, tudo, seja na venda, seja na tua vida pessoal, ela tem que ter um contexto, para você conseguir fixar na cabeça das pessoas o porquê daquilo. Então, hoje o meu time ele entende que a reunião de feedback não é para apontar o dedo. Tá errado, Lucas. Não é isso. É para a gente verificar juntos uma possibilidade de melhorar aquilo. Ou melhorar o percurso que está sendo corrido. E que ele não está sozinho. Ele está do meu lado. Eu respondo pelo meu time. Então eu tenho que ter realmente força ali para quando ele estiver caindo, eu estar do lado dele segurando. O gestor imediato, ele tem que ter realmente aquele senso que ele é responsável pelo time. Se alguma coisa está saindo da trajetória dele, ele é responsável por isso. Ele tem a maior responsabilidade ali. E aí ele vai o quê? Corrigir rota novamente. A gente tem hoje um sistema de pós-venda. Então, voltando para a pergunta que tu falou, que é a chave do negócio. Hoje, o que a gente vê no mercado hoje? A maioria, o erro principal de toda empresa, da maioria das empresas, eu vou botar aqui 99%, ou botar 95%, pronto, para não ser tão abrangente. Mas 95% das empresas o erro está no pós-venda. Porque o teu cliente ele não é acompanhado, tu só vende. Por que tu só vende? Porque aparece uma oportunidade, eu sofri a venda. O cara estava querendo um plano de saúde, o cara estava querendo fazer um tratamento bucal e apareceu ali naquele momento e eu fiz. Sofreu a venda. Ele apareceu com uma dor de dente aqui, eu fiz um procedimento nele e acabou. Mas eu não acompanho ele, eu não tenho uma mensagem de fidelização. E isso hoje na empresa, não estou querendo vender a empresa, tá, gente? Mas isso hoje na empresa é essencial. Você recebe mensagens para que você fique todo o tempo atualizado, através de um processo. Então, o processo ele tem que ter início, meio e fim. Gil, ele tem um fim? Não, ele se retroalimenta. Porque depois que tu vendeu algo para o teu cliente, depois que tu vendeu, ali começa a venda. Depois que fechou, é ali que começa. Onde todo mundo acha que finalizou a venda, é ali que começa. Porque ali tu vai mostrar o teu valor para o teu cliente. E aquele teu valor, ele vai gerar indicações. E aquela tua indicação que vai dizer a tua rentabilidade do teu processo e da tua empresa. Eu te perguntei isso relacionado a quem erra, é o colaborador ou o gestor. Uhum, Porque na minha concepção, quando o colaborador, vamos dizer, erra, uhum, né, entre aspas, eu acredito que o erro não está no colaborador. com Eu certeza. acredito que o erro está no gestor, que o colaborador não foi bem treinado, Sim, o certeza. colaborador não entendeu ainda os princípios, os valores, a cultura da empresa, Isso. entendeu? Então, eu acredito assim, que boa parte, né, ou totalmente, a culpa Sim, realmente é do gestor, na maioria dos casos. Porque, cara, a gente tem que ter um time bem treinado para poder atender bem as pessoas, né? Digo no modo geral, não só pacientes voltados aqui para implante, mas no modo geral. E nas reuniões eu sempre até falo com as meninas, né? O sim, mais importante é a educação, né? Educação em primeiro lugar, saber abordar o cliente, saber abordar o paciente, sim. porque não é aquela coisa de, chegou aqui, quero vender. Isso não existe, Não. entendeu? Tem que realmente saber abordar. E falando em saber abordar, estamos com a pessoa certa, né? Saber conversar ali com o paciente. Eu queria saber, né, se tu chegou a aprender técnicas para conversar com a pessoa, para Sim. conversar com o cliente, como tu conseguiu conduzir, né? Como tu conseguiu evoluir
com isso, porque quem está na gestão comercial tem que saber disso. E antes de tu estar na gestão comercial, tu foi ali, trabalhou realmente no setor comercial, no setor de vendas. Eu queria saber mais um pouco como foi, né, todo esse processo de aprender tudo isso. Eu sempre falo que uma coisa é tu ser gestor, outra coisa é tu viver aquilo, de treinar pessoas e de ser uma vez vendedor. Então, hoje a venda tudo ela tá ligada, né? Seja no ramo da medicina, seja no ramo odontológico, seja em qualquer ramo. Hoje você tem que vender. Se você tem ambição, se você quer crescer, você tem que vender. Todo mundo vende algo. Eu estou me vendendo hoje para vocês, inclusive. Então, todo mundo vende algo. Então, quando você pergunta para mim sobre técnicas, a primeira coisa que você tem que entender é que a venda ela não é sobre você, ela é sobre a outra pessoa. Você tem que, primeiramente, eu acho que o principal da venda, escuta ativa. Escuta o que o teu cliente está pedindo para ti. Não fala, evita achar que você é o melhor da sala. Não é, gente. Vocês estão ali para ouvir, para que você conseguir entender a realidade do teu cliente e tu conseguir direcionar a melhor solução. Então, quando eu fazia a venda diretamente com o cliente, que é a pergunta que tu está me fazendo, né? Normalmente eu sempre mesmo, buscava entender o contexto do meu cliente, para que eu conseguisse direcionar para a melhor solução para ele. Então, isso fez com que eu evoluísse muito. E claro, diagnóstico, tu precisa ter um diagnóstico do teu cliente. O que é diagnóstico, Egas? Quando tu entende a realidade do teu cliente, tu consegue ser assertivo no que tu vai direcionar para ele. Lembra quando eu tratei contigo sobre a questão do plano de saúde? Não é simplesmente perguntar, Lucas, tu precisa de um plano de saúde? Não é isso. Lucas, tu viaja muito? Sim. Um plano regional iria te atender? Não iria. Porque para ti, como tu viaja muito, seria um plano nacional, aonde qualquer lugar do Brasil que tu fosse, tu conseguiria ser atendido. Então, é ter essa escuta ativa, tu entender além do que o cliente está um passo à frente. E tu não precisa desmerecer o teu cliente para tu falar sobre isso. Tu precisa entender a realidade dele e mostrar para ele, de uma forma que seja perceptível para ele. Não perceptível ao ponto de tu dizer que tu sabe mais do que ele. Não sabe. Tem que ter empatia para tu entender isso. E quando tu tem empatia, tu consegue te colocar no lugar do cliente e tu consegue trazer muito mais venda para ti. E eu falo isso, Lucas, porque, cara, a venda ela começa desde o início. Sabe quando começa assim, na hora que você está bem vestido, as pessoas elas te compram. Elas te compram no primeiro momento. Uma roupa. Isso é bem respeitado, né? Quando tá nesse Ah! padrão aqui. Mas não é só isso. Uma roupa, um perfume, gentileza gera gentileza. Então, aperto de mão, firme, olhos, isso tudo faz com que as pessoas te comprem no primeiro momento. Conversa com ela, interage, claro, dentro dos seus limites. É, muitas das vezes tem pessoas de acordo com o perfil, e aí você tem que entender que perfil comportamental. Porque de acordo com o perfil, ou ele vai ser um influente da vida, um exemplo. Ele gosta de falar muito. Tem gente que não gosta de falar nada. É um conforme. E esse é um perfil conforme. É um perfil estável, que fica mais Tem seguro. que saber conduzir, né? Isso Porque é mesmo. um perfil assim que a gente não sabe o que a gente pode esperar. E aí tu vai para onde? Neurociência. É aonde tu vai entender dentro da venda os perfis comportamentais. E aí tu consegue direcionar e falar com aquele perfil. Mas Esdras, eu sou um perfil dominante e influente. Como é que eu vou conversar com um estágio dominante? Se eu fosse colocar assim dentro da venda, qual animal representaria um bom vendedor? A tua opinião, representaria qual? Um Seria animal? um leão? Não, Seria o quê? camaleão. Ele se adapta a Verdade. determinado local. O Então, gestor poderia ser um leão, né? Um é... empresário, né? mas realmente o consultor, O ele vendedor, né? Tem que se adaptando, realmente. consultor, o vendedor, o que seja, o CRC comercial, ele precisa realmente se adaptar
ao perfil do cliente para que ele consiga ter empatia e consiga vender aquilo para ele. Mas tu acredita que todo cliente que eu atendo, paciente aqui na clínica, eu sou sempre a mesma pessoa, só que realmente, na hora que a gente está avaliando, fazendo uma avaliação, tem Uhum. gente que realmente não quer conversar muito. E a Sim, gente já percebe. Então a gente vai direto ao ponto. com certeza. É isso E daí. se a gente já vai direto ao ponto. Inclusive, a Ana Luísa, ela ela já me explicou muito essa parte, né, de Sim. identificação de pessoas que às vezes não querem conversar tanto e ir direto ao ponto, me ajudou muito. E tu falou muita coisa legal, ó. Todo dia eu aprendo com esse cara aqui, viu? Aprendia, né, quando a gente trabalhava muito junto. E aí hoje eu tô aprendendo muita coisa, rapaz, tu se desenvolveu muito bem, parabéns, viu? Tá um Os grande gestor os seus olhos. comercial. A gente vai falar um pouquinho agora, pessoal, onde a gente se conheceu, né, que a gente trabalhava em uma clínica odontológica, o Esdras acabou chegando lá e a gente criou uma grande amizade. E eu queria saber, antes de tu trabalhar na clínica odontológica como gestor, tu já chegou a trabalhar em outro local? Sim, com vendas? Relacionado a Isso, vendas? Sim, isso, sim. Fui gestor comercial em outra empresa, subsequente, não vou citar o nome dela aqui, isso. mas fui gestor comercial também, e isso me ajudou bastante, a entender também o contexto para chegar para vendas realmente. Então foi uma trajetória boa, que eu tive gerente, um gerente também, acima de mim, né? Porque tinha gerentes regionais e gerentes estadual, no caso, na região e um estado, voltado para o estado aqui do Maranhão. Então eu consegui me desenvolver muito com ele, inclusive um abraço para ele. Ele sabe quem ele é, basicamente, já não vou citar o nome dele aqui, mas conseguiu me desenvolver muito também como profissional. E eu conheci e esbarrei com o Lucas, né? Aonde a gente ali teve essa troca de experiências, né? Inclusive, eu sou muito suspeito a falar porque eu sou amigo dele, né? Mas, assim, um excelente profissional. Eu sempre falei para ele da maneira que ele trata os pacientes dele. Conheci antes mesmo de ter implante, né? E isso foi muito legal para mim positivamente, porque eu consegui acompanhar a trajetória dele desde o início e eu não tinha dúvidas que ele ia alcançar realmente a implante, que era um sonho para ele. Pela dedicação, por ser uma pessoa que não precisa passar por cima dos outros para conseguir o seu objetivo. E, claro, sempre uma pessoa que colocou Deus acima de todas as coisas. E quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas, outras coisas elas bem subsequentes. Então, eu vejo que hoje ele tem uma base muito boa. Sua mãe, sua futura esposa? É, esse mês. Sua futura esposa e por trás, eu sempre levo a frase da Dona Débora, sempre falo o nome da Dona Débora. Por trás de todo homem tem uma mulher maior ainda. E a mulher ela tem 2 poderes, ou ela te alavanca ou ela te derruba. E tu tá com a Ana hoje, citando a Ana que não estando aqui, ela te alavancou muito como profissional. E, cara, aí não tem limite, né? Demais, rapaz. O cara falou tão bem de mim, às vezes a pessoa pergunta assim: ah, o Lucas continua a mesma pessoa? Porque tá um pouquinho difícil, né, de marcar alguma coisa comigo, Esdras. O Lucas Não, continua a mesma pessoa. difícil. E tá aqui o Esdras de prova, né? A gente tá conversando hoje, a gente bateu bastante papo aqui, conversamos bastante. E ele citou um pouquinho sobre nossa trajetória. E realmente a gente se conheceu, né, nessa clínica odontológica onde a gente trabalhou. Quando ele chegou, eu fiz algumas perguntas na época, né? Se ele Sim, trabalhava nessa parte de comercial e ainda tu trabalhava e ainda estava se desenvolvendo. E nessa época tu se desenvolveu muito, cara. A gente sim, trabalhou muito, a gente criou estratégias para poder, né, cara, fechar o tratamento dos pacientes, transformar a vida dos pacientes. E aí a gente sempre criava alguma coisa para poder melhorar esse fluxo de atendimento. Era uma parceria ali e tanto. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho, né, a importância dessa parceria, porque tu tinha parceria junto comigo, lá na clínica odontológica, e hoje tu tem uma parceria junto com os teus, que eu posso falar colaboradores? sim, Junto pode com os ser. colaboradores. E aí eu queria saber se essa parceria continua, como é que tá essa parceria. Com certeza. Eu acho não, eu tenho certeza. Primeiramente, tu tem um compromisso com as pessoas, tu tem que ser fiel. Tu lembra, eu acho que tu falou no bloco anterior, que tu é muito autêntico com o que tu, como que tu é. Tu falou assim, às vezes eu vendo, mas eu falo do mesmo jeito para todo mundo. Isso é ter autenticidade. Você é autêntico no que você faz.
Eu não posso fugir de quem eu sou. Eu sou desse jeito. A única motivação que eu tive que fazer é porque realmente a gestão ele te exige ela tu ter momentos ali onde você vai conversar com a pessoa e ter conversas menos difíceis. Mas esse companheirismo que eu tá falando, de segurar na mão, de dizer assim, cara, vamos fazer uma estratégia. O que eu digo ali para os meus colaboradores ou para os meus consultores, não é aquilo ali que realmente tem que ser seguido à prática. Tem um script de vendas, que é colocado eu, mas o outro gestor administrativo. A gente tem um script, mas a gente sabe que o consultor, ele não vai falar daquele jeito. Não vai falar roboticamente. Ele fala da forma dele. Porque cada pessoa, ela tem uma maneira de se expressar. Mas o script é importante pelo direcionamento. Então, ser companheiro, não ser um líder omisso, porque quando você, sempre falo novamente, quando você não dá um feedback, quando você não faz acompanhamento da sua equipe, você está sendo omisso. Quando você está sendo omisso, simplesmente por medo de chatear alguém, ou da pessoa te interpretar de forma errada, você não está fazendo bem primeiramente para você, porque você não está cumprindo com o que você é realmente designado para fazer, e segundamente com a empresa. Porque você é aquela pessoa ali, o braço direito dentro de uma operação. Hoje o comercial de toda empresa é o que traz lucratividade para a empresa. Então, se você está sendo omisso ali, os outros vai cascatear para os outros setores, vai cascatear para o financeiro, vai cascatear para tudo da tua operação. Porque aqui, hoje, lá na empresa, hoje tem 3 setores. A gente tem hoje o comercial, a gente tem hoje o back-office, que é o atendimento ao nosso cliente, né? E a gente tem também o financeiro. E o setor de TI, né? Que não pode faltar, né? Mas, assim, se você não faz o comercial, ele vai cascatear para todos os outros setores. Então, você, primeiramente, como você falou, ser autêntico no que você faz e aonde for, porque eu sendo autêntico foi o que tu fez com que a gente tivesse a nossa amizade até hoje. E essa autenticidade eu levo para onde eu for, Lucas. Porque é isso que faz as pessoas elas te seguirem e respeito. Eu acredito que sempre, por mais que tenha nossas brincadeiras, a gente brinca, a gente se respeita e a gente se admira como profissional. E onde a gente passar, né, como tu falou, as pessoas realmente elas vão ver ali, ah, aquele cara ali é o Esdras, realmente ele não mudou, é aquela mesma pessoa. E, cara, teve muitos pacientes que, quando a gente montou a implante, né, Aham. exemplo, me procuraram. E eu ficava assim, cara, ficava muito feliz com isso, porque eles estavam vindo, não porque, ah, vou fazer o tratamento lá com o Dr. Lucas, né, lá na clínica do Dr. Lucas, por ser implante, não. Eles vinham primeiro por ser o Dr. Lucas. Então, eles gostaram do meu atendimento, né, mesmo não criando a implante, porque às vezes a pessoa tem aquele certo preconceito. Sim, Às vezes chegam assim, ah, essa empresa tem quantos anos de trabalho? com Mas a certeza. maioria dos pacientes, quando eles vêm aqui, eles não estão bem ligados para isso, cara, não acredito. Eles vêm realmente porque olham ali, eu e a doutora Ana Luiz, quando eles não conhecem, vem do tráfego, né? Uhum. Ah, eu gostei muito do vídeo de vocês, gostei muito como vocês tratavam ali o paciente, gostei muito do atendimento. E eles vêm por conta da gente. E eu até prefiro, entendeu? Vir por conta da gente, porque se torna um ambiente mais fácil para a gente poder conversar com o paciente, poder lidar com determinadas situações. E como aqui a gente trabalha mais presencialmente, e também quando a gente trabalha na clínica Sim. odontológica, a gente trabalhava presencialmente, tu estava ali na parte de vendas presencial, eu queria saber a diferença, né, dessa parte de vendas presencial Uhum. para a parte online, porque vocês hoje em dia lá trabalham online, né? Como foi assim Sim. para o Esdras sair da parte presencial para o online? Na verdade, a gente trabalha nos 2 modelos, né. A gente não trabalha só na parte online, trabalha nos modelos. Por quê? Porque o primeiro atendimento, qual é o que eu sempre falo com meus clientes, né, meus consultores, desculpa. A IA, eu vou pegar um pouco da IA. A IA nunca vai substituir um atendimento humano. Então, por isso, a venda, ela sempre vai depender de um ser humano, porque não vai ter empatia para você, conseguir entender a realidade do teu cliente. A IA, ela faz coisas pré-determinadas.
trazendo para o contexto que tu perguntou agora, quando você pega uma venda online você vai ter que ligar para o cliente, primeiramente. Se eu falo o princípio para eles, primeira coisa, manda uma mensagem no WhatsApp, faz aquele primeiro atendimento e direciona para uma ligação. Por que direcionar para uma ligação, Edson? Porque as pessoas, primeira coisa, ligação. Eu não vou nem falar porque eu vou dar uma dica aí muito boa. Primeira coisa, quando Não, mas aí você tem dica que tu pode dar pro pessoal aí. Não prejudicando a empresa, né, claro. com certeza. Não, não, mas é tranquilo. Conhecimento ele é bom, mas ele realmente é quando a gente compartilha com os demais. Então, quando você manda uma mensagem, você tem que entender, né, se o cliente está disponível ali para atender uma ligação, primeiramente, para você tornar uma pessoa ali que não seja uma palavra, Senhor, que não seja uma pessoa que esteja incomodando as demais ali. E identificou, fez a ligação. Por quê? Porque uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem muito, que eu posso falar, robotizada. Então eu posso estar pegando um texto bem informado aqui e encaixar aqui para mandar para aquele cliente. Já tem um script pronto, O né? script pronto. E a intenção não é essa. Se eu falo que minha venda é consultiva e que minha empresa ela fala de humanização, como é que eu posso manter um contato pelo WhatsApp? Faz sentido. Então vocês tentam levar o contato que a pessoa entrou em contato ali pelo WhatsApp, né, Aham, pro pessoal, pro isso. A presencial. gente vai agora para o segundo passo. Identificou, o cliente consegue falar? Liga para o cliente. Por quê? Porque ali é aquele primeiro passo que tu vai entender como é o perfil do teu cliente, para tu saber conversar com eles. E eles são treinados para identificar o perfil do cliente. Mas tem cliente que não gosta de receber ligação. Como é que vocês Pronto, fazem? perfeito. A gente mantém a conversa no WhatsApp. Só que tem um detalhe. Mesmo o cliente, possa ser, tem vários cenários que o cliente ele não vai querer realmente ser atendido por ligação. Mas a gente sempre direciona ou para uma reunião presencial, porque aquele primeiro atendimento ali é para tu entender a realidade do teu cliente. Não é para tu fazer uma venda, não é isso. Aquele primeiro atendimento é para tu te conectar com o cliente. Conectou, marcou uma reunião. Porque no meu ramo de negócio, a gente nunca dá uma resposta ou uma solução de imediato. Principalmente, eu falo no meu ramo, dentro da empresa onde eu atuo hoje. Então, te traz um direcionamento para quê? Identificar o que é que aquele cliente está buscando naquele momento. Identificou? A gente tem todo o suporte por trás para fazer pesquisas comparativas de mercado, qual vai ser o melhor custo-benefício, o que atende o cliente realmente, para que a gente vá numa reunião com aquele cliente, seja presencial ou seja online, porque o cliente ele vai querer saber daquilo. É uma solução, é uma dor dele. Ninguém faz um plano de saúde porque quer. Eu vou comprar um carro, é um sonho. Eu vou fazer um plano de saúde, é para me prevenir de algo. Eu vou fazer um seguro do meu carro, é para me prevenir de algo. Então eu tenho que ter muita sensibilidade quando eu vou conversar com esse público. Lucas, hoje, quanto foi o valor do teu carro hoje? Será que esse teu carro, se acontecer alguma coisa com ele, tu tem um valor hoje para conseguir arcar com essa dívida? E se não for só o teu carro, se for um carro de terceiro? Além de saúde, vocês fazem também de veículo, né? Também, Rapaz, todos é a os anos. primeira vez que eu, rapaz, tô sabendo disso aí hoje, ó. E se você tem um plano de saúde, se você quer ter um filho, hoje um leito para o nascimento de um filho hoje, que você faz pagar, for querer negociar ali, ele está falando em torno de 30, 40 mil, se não for pelo SUS. Então, olha o valor. Então, é um investimento que você faz a curto e a longo prazo, pensando no seu filho também, nascer, toda a assistência que sua esposa vai ter também, referente àquilo, aquele suporte. E outra, a gente vai mais além ainda. Vamos supor que o empresário, o nosso público principal hoje é o empresarial. Por que empresarial? A gente tem uma empresa, a gente tem aqui, eu não vou citar o nome da empresa, mas aconteceu recente um incêndio aqui em São Luís e todo mundo sabe quem é basicamente, eu não posso citar o nome. Mas vamos supor que essa empresa, não sei se tem seguro, tá? Se ela não tem um seguro para aquele local, que é de responsabilidade civil, primeiro se tivesse acontecido alguma coisa com os funcionários, e um seguro do ambiente, daquele local.
como é que ele conseguiria? Será que ele teria realmente valores ali dentro de caixa para que ele conseguisse tocar aquele negócio dele sem precisar tirar do caixa? Então, coisas inesperadas acontecem. E o nosso papel como alunos é prevenir que você, fazer com que você esteja preparado, para que você não seja, é, fazer com que você não, aquele negócio Tem que prejuízo, você né? lutou tanto, que você suou tanto para construir, se acabe em segundos. A gente não trabalha para vender um plano de saúde, para vender um seguro. A gente trabalha sendo o braço direito do nosso empresário hoje aqui em São Luís. Cara, se eu te falar que eu fiz um seguro dia desse para clínica. Pronto, Eu não perfeito. sabia que tu trabalhava com isso. Tô sabendo agora. Eles falavam sempre plano de saúde, plano de saúde. Aí eu, rapaz, agora soubesse, ó. Agora, próxima vez a gente já sabe. É. Agora eu vou fechar tudo com a Lux. Plano de saúde, seguro do carro, seguro da casa, seguro da empresa, É tudo isso em plano. aí. Fechar tudo O parceria domingo, gente, é muito baratinho, cara. com Esdras Pierre. E amanhã eu vou estar fazendo outras cotações com ele, se ele estiver trabalhando, que é dia de sábado, né? Mas deixa eu te perguntar, Esdras. Tu me falou que vocês têm esse atendimento online e presencial, mas vocês também vão até o cliente, vamos dizer, o cliente ele não quer ir até vocês, não quer ir lá na empresa da Lux, mas o cliente quer receber vocês na empresa dele. Vocês fazem esse atendimento? Com certeza. Inclusive, a gente tem todo o material, né, para quando a gente for fazer uma visita com o empresário. A gente sabe que o tempo do empresário, eu tiro no teu caso, né? Sim. Ser exemplo vivo. A gente sabe que a vida do empresário é corrida. Você tem que fazer ali o dia a dia, aquele seu valor para que tenha retorno, né, dentro financeiro também. Então, a gente entende, principalmente o nosso público, que é o pequeno e médias empresas. Então, a gente entende o nosso público e consegue ter essa flexibilidade para que te consiga entender, ir lá onde ele tem essa comodidade, tem essa comodidade de ser atendido presencial na sua empresa. E terminado, já foram empresas de 400, 100 vidas, 300 vidas, e a gente faz esse atendimento Mas isso é mesmo. grandes empresas, né? Grandes Ah, empresas, tá. 30, por isso que eu falei, 400, Muita 100, gente, é muita gente. 30 vidas. E tem também o familiar, né? Normalmente tem aquele empresário que faz realmente ali para aquele âmbito familiar dele, que é contabilizado também como um PME, que é Pequenas e Médias Empresas. Entendi. E essa etapa de grandes empresas, como é que funciona? As empresas, elas jogam, vamos dizer, eu não sei, tá? Sou leigo nisso. Elas jogam, estou querendo fazer plano de saúde, aí várias empresas entram em contato com essa determinada empresa, ou tem um setor específico que vai lá, seleciona a empresa, marca a reunião, e se já aconteceu de, tipo assim, uma empresa grande recentemente entrar em contato com vocês, tu ir lá apresentar toda a proposta. Hoje a Lux ela tem mais de 25 anos de mercado. Tu como empresário, tu sabe muito bem o quanto é difícil a gente manter uma empresa hoje no mercado. Quando eu estou falando de 25 anos de mercado, você tem que ter muita credibilidade no que você faz. Senão sua empresa ela não consegue se manter firme. Hoje a Lux ela é referência em plano de saúde, em seguros, justamente por isso, pelo tempo de mercado que ela tem. Então, hoje, quando eu falo de grandes empresas, a maioria é indicação. Indicação de pessoas que já provaram, como eu te falei, a venda ela não começa quando você, ela não finaliza quando você fecha a venda, é ali que ela começa. Então a gente tem esse processo de fidelização dos nossos clientes que acabam cascateando para outras empresas. Mas por que que a gente, o nosso público principal é pequenas empresas? Porque quando você vai para uma grande empresa, um exemplo, tem muitas pessoas que estão ali naquele meio. Não é simplesmente, eu vou levar uma proposta para ti. Não é isso. Ele vai passar no financeiro, ele vai passar na RH, até chegar no CEO, meu amigo. E o negócio é as contas vindo. Então, quando você pega um grupo que é PME, pequenas e médias empresas, você consegue ter um contato diretamente com o empresário. Dificilmente, normalmente ele está se construindo ainda não tem o RH ainda. Se ele tiver, é o RH e ele.
Eu não vou ter que passar por várias camadas antes de chegar num decisor. Eu já consigo chegar, ter mais acessibilidade a ele e ser mais assertivo. E, como eu te falei, o grupo de pequenas empresas, ele normalmente ele tem muitas indicações porque são grupos fechados. Ele sempre conhece outro empresário. E esse outro empresário vai falar: cara, eu estou procurando um plano de saúde. Será que tu consegue alguém que seja especialista, voltado para empresas? Porque eu quero colocar um seguro de vida para os meus colaboradores. Eu quero colocar um plano de saúde para os meus colaboradores. E aí? É difícil você ter uma pessoa que seja especialista. Eu, quando eu vou ao dentista, se eu vou ao dentista, eu procuro alguém que confio. Eu confio no Lucas. Esse eu confio. Se eu vou fazer alguma cirurgia, o Lucas vai me indicar um médico, ou um dentista, desculpa, que seja especialista naquela área. E eu vou através dele, porque ele me indicou. E dessa mesma forma, fazendo essa analogia, né? E dessa mesma forma, eu trago para o público empresarial de pequenas e médias empresas. E quando a gente fala em grandes empresas, né? A Lynx é uma grande empresa, vinte e Sim. cinco anos. E para tu chegar na Lynx, né? Foi indicação, né? Eu queria até que tu comentasse um pouco, né? Como foi que tu chegou na Lynx. E para tu chegar num cargo como esse, tu precisou se especializar mais? Como foi todo esse processo? Porque como vocês estão observando, ele é novo, né? Pela carinha dele aí. Engana, né? Ele é novo, mas ele tem muita bagagem, tem muita experiência, né? A gente percebe até pelo jeito dele falar, pelo jeito dele conduzir, pelo conhecimento que ele tem. Então, eu gostaria de saber, né? Como foi a experiência que tu adquiriu para poder estar nesse cargo de gestor comercial da Lunx, que é uma empresa de 25 anos. Ah, cara. Acho que tudo que eu falo realmente, quando eu falo de mim, eu não falo de mim realmente. Eu falo de Deus. Porque quando eu conheci o meu amigo, né, que é o meu braço direito na empresa também, que é o meu gestor administrativo também, a gente se conheceu assim num grupo de amigos mesmo, de amigos, da igreja. A gente ia no churrasco ali, a gente conversou e tal. E vou resumir aqui brevemente. Ele comprou, eu comprei a ideia dele, ele comprou minha ideia. E hoje eu falo que é aquilo, né? Muitas das vezes o caminho que tu acha que é o correto, é aquilo para ti naquele momento, não é o que Deus realmente tem de propósito para tua vida. Ele falou assim que tem que ter o quê? Mente aberta para entender e não questionar. Foi isso que eu fiz. Eu entendi, não questionei os planos de Deus na minha vida, aceitei. E hoje eu sou muito grato a Deus primeiro, a as pessoas que Ele colocou na minha vida que foram essenciais para que eu pudesse estar ali. E como você falou, né? O rosto ele realmente entrega um pouco de ser uma pessoa mais nova e graças a Deus. Porque realmente ser mais velho é complicado, mas eu vou chegar lá também. Mas quando você a autoridade, quando ele é a pessoa mais nova, é mais difícil para você, porque se você olha o meu time, a pessoa mais nova, acho que ela tem ali entre 38 anos, 34 anos. Você pega aí, é a pessoa mais nova do meu time. E eu tenho aí 27. Olha aí. Então, como você lidera um time que Mas é. tá mais novo do que eu. Pois é. Como é que você lidera um time? Primeira coisa, cara, você tem que ser exemplo. Nada conduz uma liderança do que não ser um exemplo aqui do teu time. Então você tem que ter um exemplo. Segundo, conhecimento. O conhecimento, ele traz essa autoridade para ti. E com esse conhecimento, consegue transbordar para as pessoas. Você consegue transbordar esse conhecimento e fazer com que as pessoas te sigam. E talvez não, certeza, com exemplo, com o conhecimento e, eu vou trazer novamente, autenticidade. Seja autêntico. Não é simplesmente o extra dali, que é o gestor comercial.
Ele é o mesmo Esdras, filho de Dona Débora. É o mesmo Esdras. Ele só muda a roupa. Em casa ele tá mais tranquilo, mas chega na empresa ele tá mais formal. E o respeito, ele não é algo que você tem naquele momento, ele é algo conquistado. Então, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu sempre entendi eu sou o menor dali, que o líder não é o maior, não é porque eu tenho um cargo alto que eu tenho que passar por cima dos outros, que eu tenho que humilhar os outros, não é isso. Eu sou o menor. Eu sempre falo para eles. Tanto que isso não é querendo ser humilde, não é isso. É porque você tem que entender isso mesmo. Você não é melhor que ninguém. Você não tá ali para humilhar as pessoas. Aí tinha muito viés de vendas antes, né? Que o bom gestor tinha que ser aquele malvado, aquele que chamava uma sala fria. E dizia assim, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Não é. A liderança humanizada, ela diz muito sobre isso. Pra você entender o teu consultor. E aí você consegue criar uma equipe de alta performance. Mas como foi para tu chegar, porque assim, na minha concepção, é importante a gente estar se Com especializando, é certeza. importante a gente estar estudando, tendo mais conhecimento para a gente conseguir chegar naquele nosso objetivo, né? Sim, E eu acredito que hoje em dia tu chegou no teu objetivo de ser o gestor comercial. Mas claro que tu tem outros objetivos. sim, Hoje, para ti, é muito importante a educação, o conhecimento. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque tu lidera muita gente, né? sim, Então, eu acredito que essas pessoas também vão estar assistindo esse podcast, e eu sim. queria que tu passasse para elas também a importância, né, do conhecimento, da experiência adquirida no decorrer dos anos e das especializações ali que tu fez. Acredito que é muito importante. Acredito primeiramente, a gente não, como eu falei, do conhecimento, né? Querer esse conhecimento. Conhecimento é simplesmente você olhar um podcast. Desculpa, que o podcast ele é apenas uma sombra daquela experiência que tu viveu no decorrer do tempo, até tu chegar naquele momento. É uma troca um bate-papo leve. Então muita gente olha vou falar o nome, Flávio Augusto. Você olha o Flávio Augusto, que inclusive é uma pessoa que eu gosto muito, como uma pessoa uma trajetória de vendedor. Se olha outras pessoas também dentro ali, Daniele, dentre outros, que, que fazem parte desse trio aí de vendas aí, que são conhecidos mundialmente. Mas você tem que ter graduações, você tem que ter também fome de conhecimento, porque o mercado ele está aí. O mercado, ele todo tempo está se modificando. E se você não busca conhecimento, você acaba ficando para trás. Então, hoje eu faço MBA, estou fazendo MBA agora em gestão comercial, MBA em gestão comercial. Depois, vou para a área de gestão, de MBA em marketing também, porque eu acho que é importante, são algo que se complementam ali. Porque o marketing, ele é ali um combustível. E o comercial ele chega com fogo para conseguir ali ter eles se complementam. Então, ter esse conhecimento, buscar conhecimento é algo primordial para quem trabalha com gestão. Aí eu tô querendo fazer marketing, dá pra gente até ser amigos ali de turma. Com certeza, é um prazer. Pode continuar falando aí da importância do conhecimento. Só te interrompendo, né? Eu sei que tu vai falar da parte da importância do conhecimento, né, até chegar no cargo que tu chegou, mas tem muito vendedor que acha que não precisa fazer curso, adquirir mais experiência, né? Que só aquilo, eu tô ali no meu cargo de vendedor, eu não preciso mais disso. Eu queria que também que tu desse teu ponto de vista em relação a isso. Pronto. Vou trazer dois aspectos. Primeiro, graduação. Tem muita gente que fala que, não precisa, hoje você tem internet, você consegue fazer qualquer cursinho ali, escutar alguém falando ali, que você já vai conseguir entender o cliente. Desconcordo, com certeza. Primeiro, porque conhecimento nunca é demais. Então, você tem que se especializar na área. E eu sempre falo com meus consultores justamente isso. Especializem, busquem conhecimento. Não é só o Esdras que está falando, você pode buscar conhecimento em outros locais também. E compartilha com o grupo. Que ali não é o Esdras, ele é 100% certo, não é isso. Todo mundo pode compartilhar conhecimento ali também conosco. Mas voltando para o assunto, para a pergunta que você falou, né? Perguntou no caso, é essencial.
a busca do conhecimento para o consultor ou o vendedor com o cliente, para que assim que ele consiga falar. A maioria das coisas que eu falei para ti aqui não é algo que o Esdras falou e disse assim, nossa, que é isso? Não, tudo é conhecimento. E é conhecimento de quê? Fruto de estudo, fruto de livros, fruto de cursos. E isso é essencial para que tu parar de ser um, como é que eu posso falar dentro da venda? Tirador de pedido, que é aquela pessoa que sofre a venda, para tu ser realmente um especialista naquela tua área. Então, se tu quer ser um bom dentista, tudo bem, tu ser um clínico geral, tu pode fazer ali. Mas se tu quer se especializar numa área, se tu quer ser referência naquilo que tu faz, precisa estudar, não precisa? A mesma coisa é o consultor. A mesma coisa é o vendedor. Ele precisa se especializar. Especializar em quê? Entender o comportamento humano. Como é que eu posso vender mais sem ter conhecimento daquela pessoa que eu estou conversando? Não existe. Eu vou chegar num limo onde eu vou dizer assim que o talento supera. Para mim, ser um vendedor tem que ter muito talento. Não é isso. Ele tem que ter conhecimento daquilo que ele vai falar. Lembra que eu te falei dos perfis comportamentais? Dentro dos perfis comportamentais, o conforme e o estável são perfis totalmente antagônicos. Que diz assim, não, esse não pode ser para venda. Eu te falo, dos meus melhores vendedores da empresa, não tem um perfil dominante e influente, que são os perfis para venda. Ele é estável e conforme. Por quê? Porque ele entende o perfil do cliente. É, gente, como é que ele entende? Ele foi treinado para isso. Ele só precisa ter a mente aberta para entender. Tu é adepto daquele. Porque tem certas pessoas que falam assim: ah, fulano é burro. E eu não acho essa expressão legal, porque eu acredito que cada pessoa ela faz aquilo que, tipo assim, cada pessoa está apta para fazer determinada função, né? Essa é a frase certa. Por exemplo, Esdras fez faculdade de Química. Uhum. Hoje ele é gestor comercial. Ele se encontrou na gestão comercial. Ou tu acredita que, ah, fulano é burro porque ele não faz aquilo certo, não sei o quê. Tu acredita que a pessoa realmente não encontrou a área que a pessoa almeja encontrar, a pessoa não conseguiu ali alcançar seus objetivos porque não encontrou sua área? O que é que tu acha disso? Eu acho que a primeira coisa ela tem que entender, né? Qual é o motivo dela estar naquela área ali, primeiramente, faz perguntas que eu me fiz. Claro, eu posso falar com propriedade, né? Sair de uma zona que tu tem ali, zona de conforto que eu falo, a minha bolha ali de conforto, que eu tenho propriedade naquilo que eu falo, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Eu falava assim na minha área da química, né? Quando eu falava em laboratório, eu falava com propriedade, porque eu tinha conhecimento daquilo. E tu sair da zona de conforto, daquele momento ali que tu tá ali, para ir pra uma área totalmente divergente, você tem que realmente ter coragem de sair da zona de conforto. E muitas das vezes, o medo, respondendo a pergunta, o medo de dar errado, de não dar certo ali naquele momento, ele te atrapalha muito. Tem que ir com medo mesmo, né? Tem que ir com medo. Ir com medo mesmo, para que tu consiga chegar basicamente onde tu quer. Tem que ter ambição, essa que é a palavra. Se tu tem hoje em Plant, é porque o Lucas antes, ele teve ambição para chegar aqui. E ele teve que ir contra o medo para que ele conseguisse ter implante hoje. Então, essa ambição não é ruim. Não é uma ambição de dizer assim, nossa, tem dinheiro. Não é isso. É uma ambição de oferecer algo melhor para tua família. É uma ambição de oferecer algo para sua mãe, que já te deu tanto. Uma ambição de oferecer algo melhor pro Lucas Júnior que vem aí. Ou seja, uma Ana aí que vem novamente também. Ou pode ser os dois. Mas eu poder oferecer o que tu não teve quando na infância. Então, esse tipo de ambição que o Wesley tem, é esse tipo de ambição que o Lucas tem também. E esse tipo de ambição é saudável para a gente querer. Então, o que falta nas pessoas muitas das vezes é uma virada de chave.
é deixar o medo de lado e traçar o seu caminho. Esdras e as adversidades sempre vão ter. Ninguém disse que ia ser fácil, mas também ninguém falou que com Deus a gente não consegue chegar nos nossos objetivos. E o Esdras, fora de gestor comercial, o que que o Esdras costuma fazer? Mudando de assunto. Ai, cara, hoje eu quase casado, né? Mas, inclusive, um beijo para minha amada Maiane Casar aí. com a médica, né? Rapaz, homem não é fraco, não. Mas, assim, cara, eu acredito que o Esdras, fora do âmbito profissional, onde você mantém uma postura a mais, né? É brincalhão, é aquela pessoa que vai. Sempre prezei muita igreja. Então, tu me conhece desde o início, né? Sempre prezei isso muito. Eu sempre coloco Deus acima de tudo. Tento ser um bom filho, tento fazer, curtir a minha mãe o máximo possível. Porque tem filhos que falam assim, ah, posso estar com minha mãe aqui hoje, não vou fazer nada por ela. Eu tento o máximo mesmo extrair, fazer quando ela está aqui. Tento o máximo estar aqui com ela presente mesmo, para que eu não venha num arrependimento e dizer assim, ah, não podia fazer isso, mas eu não fiz. Então, eu acho que fora da área de gestão comercial, tento ser um bom filho, tento ser um bom namorado, tento ser uma boa pessoa dentro da igreja e tento viver aquilo que eu prego, que é o importante. Não só falar, mas viver aquilo que você prega. E a parte do esporte. Porque tu era jogador de vôlei, né? Já chegou até a mostrar alguns vídeos jogando vôlei. Eu acho que isso aí, eu acho que não dá para te falar, né? Dá pra mentir um pouquinho que jogava bem. Gente, foi muito preconceito, viu, que eu sofri com esses rapazes. Os caras jogam mais é bola, né? E eu fui jogar vôlei, rapaz, isso era uma curtição no grupo da gente lá, gente. Todo mundo queria jogar uma bola, me chamava pelado. Não, vamos jogar um vôlei. Nunca quiseram jogar um vôlei comigo, cara. A gente deixa pro batidor, isso deixa de batidor. Mas eu curto bastante o vôlei, jogo um vôleizinho no tempo livre. Jogo também futebol, viu? Não é tão bom assim, mas eu jogo também um futebolzinho. Bom demais. Pessoal, falamos bastante sobre a trajetória do Esdras, sobre todos os processos. O Esdras deu uma aula aqui da parte de gestão comercial e também sobre personalidade, sobre tudo, de tudo um pouco, né? E eu queria que o Esdras falasse virando, ó, olhando para aquela câmera ali. Pode estar, tu pode até falar relacionado a falar para aquelas pessoas que estão buscando ir para a área de gestão comercial, o que, é que elas podem fazer, ou realmente pode deixar uma mensagem para o público que está assistindo. Eu quero que tu fale um pouquinho com eles, olhando para aquela Vamos câmera. lá, gente. Primeira coisa, não tenham medo de buscar os seus objetivos. Essa é a primeira coisa que eu posso falar, porque a minha trajetória ela não foi como iniciou, mas como ela teve um novo caminho a ser traçado. E segundo, se você quer ser um bom gestor, você tem que entender o contexto das pessoas. Porque nem sempre o que você acha certo é o que a pessoa ela vai fazer naquele momento. Muitas das vezes você coloca um processo e a pessoa não acompanha aquele processo. E você tem que estar ali fazendo acompanhamento. Parece chato? É, mas é para quem realmente gosta daquilo. Então você tem que ter a percepção primeiro, que você vai ter processos pré-definidos, que você vai ter que fazer pessoas acompanharem. Então, se você quer ser um bom gestor, como eu já citei aqui, primeiro você tem que ser exemplo dentro da sua empresa. Segundo, você tem que ter processos bem definidos dentro da sua empresa. Tem que ter visão estratégica para acompanhar o mercado dentro disso. E além disso, ser e gostar de fazer aquilo que você faz. Porque só quando você faz isso, realmente, você consegue ter excelência naquilo que você faz. Se o Lucas é um bom dentista hoje, ele é referência na área dele hoje aqui em São Luís, na área odontológica, é porque ele fez e traçou o caminho dele. E ele busca se especializar. Então, não tenham medo, buscam se especializar também, seja na área de gestão, seja na área odontológica. Isso é uma mensagem não só para quem está buscando gestão comercial, mas para todo empreendedor, para todo dentista que sonha em ter sua clínica.
O sonho, eu sempre falo, o sonho ele é apenas algo que você ainda não almejou, ainda não conseguiu traçar naquele momento. Então, lembrem disso, gente. Pessoas compram de pessoas. Então, sejam autênticas com o que vocês vão vender. Toda vez que eu estou com ele, eu aprendo uma coisa nova. E hoje eu aprendi várias. Muito obrigado de verdade, meu amigo, por ter aceitado participar desse podcast, né, que é o Implante Podcast. Você é uma pessoa abençoada por Deus, já é uma pessoa de sucesso, Amém. né? Eu sempre falei isso para você, você é uma pessoa realmente iluminada que está buscando ali evoluir cada dia que passa e hoje está em uma área, né, na parte de gestão comercial, Sim. uma área que realmente você gosta e eu vejo um futuro brilhante para você na sua vida, né? Com a sua esposa, namorada, com a sua família, com seus filhos que você vai Amém. ter. E eu só te desejo coisas boas e que você consiga realizar todos os seus sonhos. Porque você é uma pessoa boa, como vocês observaram, né? Uma pessoa realmente iluminada e realmente merece crescer ainda mais. Amém. Merece todo o sucesso do mundo. E muito obrigado realmente de verdade por ter participado aqui do Implante Podcast. Eu que agradeço, Lucas, mais uma vez. Que Deus esteja abençoando você, abençoando a sua família. E que essa parceria que a gente teve, tanto de amizade como profissional, ela venham ser anos e anos. E que a gente possa transbordar isso para os nossos filhos. Exemplos para eles também. Amém, meu amigo. Muito obrigado mesmo. E é isso, pessoal. Finalizando mais um Implante Podcast. E acompanhe os próximos episódios. Valeu!